para nos atrapalhar, para nos causar dano. O adversário, Satanás, ele vai usar de tudo o que ele puder para atrapalhar a nossa caminhada, para confundir as nossas mentes, para que nós não saibamos mais o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é luz e o que é trevas. Uma vez que o ser humano perde essa percepção, perde esse entendimento do que é bom e do que é mal, ele está perdido. A palavra de Deus deixa claramente explicado quem é Deus, quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo. Nós só estamos vivos aqui, falando, louvando, porque o fôlego de vida está dentro de nós, que Deus deu a todos nós, independente. Até os macumbeiros que nesse momento estão arriando o despacho, foi Deus que deu o fôlego de vida para eles. Porque se Deus tirar o fôlego de vida deles, mesmo eles não conhecendo a Deus, mas Deus deu o fôlego de vida para eles. Foi Deus quem fez tudo. Foi Deus quem fez os anjos. Foi Deus quem fez os seres humanos. Foi Deus quem fez macho e fêmea. Foi Deus quem fez os seres, as aves do céu, os animais do campo, os peixes do mar, os vermes, como diz naquele hino da harpa, grandes e pequenos, criaturas grandes e pequenas, louvem ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas está acontecendo algo interessante e ao mesmo tempo muito triste com a sociedade, com a humanidade. Muita gente está perdendo o entendimento das coisas, não estão sabendo mais entender o que é certo e o que é errado, estão passando a defender ferozmente as coisas erradas, a lutar pelas coisas erradas e desprezar o que é certo, desprezar o que é correto, desprezar a Deus e desprezar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos que ter muito cuidado, adolescentes, crianças, pais, mães, precisamos mais e mais, como a irmã Clarissa cantou, renovo. O que eu quero é renovo, para te servir de novo, porque muitas famílias estão perdidas, muita gente perdida, se entregando ao que é errado, ao que é pecado. Muita gente deixando a igreja evangélica, deixando as igrejas protestantes para servir o diabo mesmo, é para servir Satanás mesmo, é para adorar os demônios mesmo. Está acontecendo muita gente fazendo isso. Eu era evangélico. Olha aí, louvado seja Deus. Então, o que Satanás quer fazer? Ele quer que as pessoas pensem que ele é um ser bom. Ele quer que as pessoas pensem que ele pode ajudar, que ele pode beneficiar. Mas quem entende melhor do diabo, o crente ou o ímpio? Nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor ou aqueles que estão aí fora? Somos nós. Nós entendemos muito bem, melhor do que os ímpios, quem é Satanás, porque as escrituras sagradas, elas nos fazem entender quem é Deus, o nosso Deus, e quem é Satanás, o diabo. Ele não é bom coisa nenhuma, ele não é luz coisa nenhuma, ele não é uma dualidade de Deus coisa nenhuma, ele não é um mal necessário coisa nenhuma, ele é um ser que já foi condenado ao inferno, é questão de tempo. Não há nada de bom nele. Mas muitos servidores de Satanás estão dizendo, ele é um mal necessário, ou melhor, ele é uma parte de Deus, ele precisa estar. Não é bem assim não. E também estão dizendo, só o ser humano que é mal, só o ser humano que faz o mal é necessário. Não. As escrituras dizem, um inimigo
É assim que nós temos que entender o que são esses seres espirituais, porque a Bíblia diz um inimigo. A Bíblia não diz um ser, uma pessoa. A Bíblia diz um inimigo. Aleluia. Vou ler novamente. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Jesus pega o campo, a agricultura. Jesus pega esse exemplo do trigo e do joio. O trigo, nós aproveitamos do trigo, é um bem para a gente, para a sociedade. O joio parece-se muito com o trigo, mas não presta, não serve não tem utilidade. E a Bíblia diz que aqueles homens que trabalhavam para o dono de família, quando eles foram dormir, sorrateiramente, veio um inimigo, e colocou joio dentro do trigo. E aqueles homens começaram a se questionar, porque sabiam que aquele campo era bom, aquele campo era limpo. E o dono de família sabia muito bem, foi um inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi um inimigo. Eu fico imaginando, quando houve a queda, quando Satanás começou a se tornar um ser mau, porque Deus não criou o diabo mau, ele era um ser bom. O Lúcifer era um ser bom, era um querubim ungido. Se você conversar com um satanista, você sabe mais do diabo do que ele, ou não sabe? Ou o profeta Ezequiel não te mostra quem é o diabo, o profeta profeta Ezequiel não te mostra quem é o diabo, Apocalipse não te mostra quem é o diabo, o Novo Testamento não te mostra quem é o diabo, toda a Escritura não te mostra quem é o diabo. Lembrei, profeta Isaías não te mostra quem é o diabo. Aleluia. Você sabe melhor do que os satanistas quem é esse ser maligno. Louvado seja Deus. E ali houve um questionamento daquele anjo, porque ele queria subirei até as extremidades do céu e serei semelhante ao quê? Ao Altíssimo, a Deus. Subirei até as extremidades e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele começou a contaminar anjos puros, anjos limpos, seres poderosos, mas que não foram fiéis. Eu me lembro que um pastor pregou com muita clareza, e aquilo fazia sentido. Ele pregou na sede que os anjos eram apenas anjos, mas depois que eles foram tentados, os que permaneceram fiéis a Deus foram elevados. Eles não são mais apenas anjos, eles são os santos anjos do Senhor, porque eles foram tentados, mas eles não cederam. Eles não cederam às pretensões de Satanás. A Bíblia diz, estava no Éden, era um querubim ungido, até que entrou no seu coração a iniquidade, ou seja, até que entrou a maldade no seu coração. Jesus também fala a respeito de Satanás, ele não se firmou na verdade, ou seja, ele estava na verdade, ele estava no céu, ele sabia o que era verdade, ele andava na verdade, mas ele não se firmou na verdade. É um mentiroso e pai da mentira, e quando ele mente, ele faz aquilo que é próprio dele. Jesus está nos mostrando quem é o diabo. Agora, quem conhece melhor eles? Nós os crentes ou os satanistas? Somos nós que sabemos. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo uma sociedade que está se perdendo. Por isso que o Senhor Jesus quer que eu e você sejam instrumento dele.
O Senhor Jesus quer que essas crianças sejam o instrumento dele, para ajudar outras crianças perdidas, para ajudar outras crianças na escola, que não sabem nada de Jesus, para ajudar esses adolescentes que vão ser usados para pregar para outros adolescentes. Essa televisão suja que está com esses comerciais de homossexualismo, é boticário botando mulher agarrando outra mulher e homem agarrando outro homem, a sujeira. E Jesus vai querer usar vocês para pregoar a verdade, para tirar essas pessoas da mão do diabo e da mentira, para que eles entendam o que é certo e o que é errado, o que é amargo e o que é doce. O profeta Isaías disse lá no capítulo 5: ai daqueles que transformam a luz em trevas e as trevas em luz, que dizem que o amargo é doce e que o doce é amargo. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala também que quando Jesus expulsava demônios, a Bíblia diz assim: um espírito imundo. Mais uma vez a palavra de Deus nos mostrando o que são esses seres espirituais. Espírito imundo não está dizendo um mal necessário. O espírito imundo, sujo, sujeira, imundície. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus na glória, no céu, o Pai, os anjos. E nós entendemos pela Bíblia que quando o diabo foi expulso do céu, Jesus não fez nada. Jesus apenas olhou, porque os anjos, Deus deu ordem para os anjos para expulsar aqueles demônios, aqueles anjos. E lá em Lucas capítulo 10, Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus viu, Jesus não mandou, ele viu os anjos sendo expulsos do céu. Lá em Lucas 10, eu vi Satanás cair do céu como um raio, e eu vos dou poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões, e nenhum dano vos fará contra toda a força do inimigo. Mais uma vez a Bíblia dizendo que ele é o que? Inimigo. Amém, crianças? O diabo é o nosso inimigo. Aleluia, é sério. Eles precisam ter esse entendimento. Nós estamos vivendo no tempo, estão trocando as coisas. As pessoas não estão entendendo mais o que é certo e o que é errado. Se nós que somos crentes pararmos de falar, essa nossa sociedade vai se degenerar mais rápido. Se nós que somos crentes calarmos a nossa boca por causa das nossas agruras, o mal vai se instaurar. O mal vai se instaurar. Louvado seja Deus. Mas eu acho interessante um texto da palavra de Deus que diz assim: